Então tá bom, queremos que todos se sintam muito bem-vindos aqui. Eu vou compartilhar aqui quem é a Alessandra. Eu sei que ela pode falar dela, mas eu gostaria de falar assim, porque ela, como é nossa convidada, a gente faz questão que ela seja apresentada. Deixa eu ver se vocês estão vendo minha tela. Sim, Tem algumas coisas aqui, mas. Eita, peraí. Peraí, Alessandra. Aqui entrou, né? Estão vendo aqui, Alessandra? A apresentação sim. dela? Ótimo. Não, tá Então, Alessandra. parecendo Ah, uma página não, não tá aparecendo o não está currículo. aparecendo você. Então, peraí, que eu acho que Não. eu compartilhei errado. Devo ter compartilhado errado. Aqui. Deixa eu parar de compartilhar e compartilhar de novo. Agora estamos vendo. Agora estão vendo a Alessandra, né? Mas eu quero compartilhar aqui, ó. Estão vendo agora? Agora sim. Tá, então tá bom. Então, pessoal, a Alessandra Margoni, ela é membro da igreja, serviu missão em Manaus, não foi isso, Alessandra? Belém, Belém, tá certo. Belém. Ela tem bacharelado em enfermagem pelo Hospital Israelita Albert Einstein, pós-graduação em enfermagem obstétrica e ginecológica, mestrado profissional em enfermagem pelo Hospital Israelita Albert Einstein e docente na Faculdade Oswaldo Cruz. Que bom, muito bom ter você aqui. Alessandra, a gente só revisa então, pessoal, para manter o microfone no mudo. Qualquer pergunta que vocês tiverem, pode fazer no chat. Eu vou estar lá respondendo no chat, tá bom? E eu passar o tempo agora para a Alessandra. Por favor, Alessandra, vou parar de compartilhar e você pode compartilhar e pode seguir adiante. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Deixa eu vir aqui compartilhar. Vocês estão vendo Isso, na apareceu. tela? Coloca ela no Ótimo. modo de apresentação que ela tá pequena. Você Segurar, coloca o modo de né? apresentação. Isso, aí vai ficar maior. Foi? Isso, foi, tá perfeito. Ótimo. Todo mundo está me ouvindo? Tudo certinho? Maravilha. Tudo certo. Olha, muito obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer aí o convite do Tramontina, nosso amigo aí de longa data, de muitos anos aqui. Muito obrigada. Para mim é um prazer poder compartilhar com vocês sobre esse assunto tão relevante, né, tão pertinente. Eu vou falar bem rapidinho lá da minha formação. Eu me formei em enfermagem, entrei na faculdade em 2012, né, com os filhos pequenos, aquela correria. E eu senti, no primeiro dia, quando eu entrei na faculdade, eu falei, eu acho que eu nunca mais vou parar de estudar. Então, estudar me faz bem. Então, quando eu recebi o convite, foi só mais uma oportunidade para eu aprender ainda mais, me qualificar ainda mais. Quando eu saí da faculdade, eu já emendei na minha pós de obstetrícia, foi excelente. Eu escolhi saúde da mulher e obstetrícia. Eu tive mulheres muito fortes e exemplos na minha vida, e eu sempre quis ser igual elas e entender porque como elas conseguiam dar conta de tudo, né? Tantos filhos, amamentar e tudo. E quando eu era criança, minha avó contava muitas histórias que a minha bisavó era parteira. E eu falei, nossa, como ela consegue? Como ela conseguiu? E aquelas coisas que ela me falava me encantava. Então eu fui me apaixonando por essa parte de obstetrícia. Logo depois eu fiz o meu mestrado, terminei uma pós em docência em saúde, faz 2 meses, e estou terminando uma pós agora de urgência e emergência, agora no final de maio. No momento, eu trabalho como docente na Faculdade Oswaldo Cruz. Sou professora da disciplina de Semiologia e Semiotécnica, Saúde da Mulher e Obstetrícia. Então, trabalhei como enfermeira obstetra, no Vila Santa Catarina, que é administrado pelo Albert Einstein, Promatre e Intermédica. Então, como que eu poderia estar na saúde, né? Eu estou falando, dando um exemplo assim de mim,
se a saúde realmente não fosse importante para mim. Então, para a gente poder ensinar, poder falar e poder cuidar das outras pessoas, a gente tem que estar bem, a gente tem que ter saúde. Então, eu gostaria, tem muitas perguntas que eu fiz aqui para vocês. Gente, não fui eu que fiz esse risquinho vermelho, tá bom? Desculpa, não sei de onde ele surgiu, mas tudo bem. Eu tenho várias perguntas para vocês, eu vou pedir para vocês irem respondendo no chat, vou pedir ajuda aí do Tramontina, e aí no final a gente conversa um pouco sobre as perguntas. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é: qual impacto psicossocial você está enfrentando nesse momento? No momento você está enfrentando alguma dificuldade, alguma coisa que está impactando, que não está deixando você bem? Essa é uma primeira pergunta. E para a gente começar, né, eu não poderia deixar de falar, né, o que é saúde. Então, ai, parei de compartilhar, Tramontina? Compartilhando ainda. Significa ter saúde aqui, está aparecendo. Peraí. Ai, parou para mim. Aqui está direito. Se você quer parar de compartilhar e compartilhar de novo, não tem problema, não. Ah, E tá. daí você toma o controle, né? Agora foi, agora foi. Tá tudo bem? Tá. Tá certinho. Tá. Então, o que que significa ter saúde? Então, a maioria dos slides, gente, todo esse conteúdo eu tirei tudo no Ministério da Saúde. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ele define saúde como um estado, bem-estar físico, mental e social. Então, não é apenas como uma ausência de doença ou enfermidade. Muitas das coisas que o Dr. Moisés falou, eu também trouxe para vocês. Parece até que a gente pensou na mesma coisa. Então, uma outra parte que fala sobre o que significa saúde é que é um conjunto de bons hábitos que, quando eles são combinados, contribuem para o menor risco de desenvolvimento de doenças. Opa! Então, se eu adquiro bons hábitos ali ao longo da minha vida, né, ao longo da minha vivência, né, as minhas escolhas, né, elas vão ter em algum momento algum tipo de consequência, e isso pode é, trazer alguns prejuízos para a minha saúde. Falando ainda da saúde integral. O que é a saúde integral? Quando a gente fala em integral, a gente tem que pensar no montão. Então, integral é como se a gente fizesse uma abordagem holística, né? Eu ver o paciente assim, considerar o paciente assim um todo, né? Avaliar todos os aspectos, né? Físicos, mentais, emocionais e sociais. Toda essa parte. Então, a gente tem que considerar ali o indivíduo, o ser humano, o homem, a mulher, em toda a sua totalidade, tá? E então agora a gente vai para a parte um pouco das linhas de cuidado, tá bom? Então, já falei, eu acabei de falar que as nossas escolhas elas têm consequências, né? E eu coloquei aqui as escolhas elas impactam de 8 a 80. Então, se ao longo da vida eu adquiro hábitos alimentares saudáveis, por exemplo, é o primeiro tópico que eu vou falar, eu vou ter lá no final, eu não vou ter tantos prejuízos, eu vou ter uma conta com saldo positivo, né? Porque as nossas células elas estão trabalhando, o nosso organismo está tentando lá trabalhar da forma de compensatória, mas eu preciso ter minha reserva lá também de coisas boas. E eu fiz um estudo, gente, e estava dizendo lá o seguinte, que os hábitos alimentares são importantes para a prevenção ao surgimento de doenças. Então, se eu tenho um hábito saudável de alimentação, eu estou prevenindo e futuramente de ter doenças. E teve o cuidado, tem uma parte muito significativa sobre os alimentos multiprocessados, que a gente tem que evitar. Quais são? Aqueles que são pobres em nutrientes e ricos em aditivos químicos, calorias, gordura, açúcar e sódio. Quando a gente faz muito uso desses tipos de alimentos, estão associados, a gente tem uma maior chance de quê? Obesidade, câncer, diabetes tipo 2 e, assim, guardem aí um pouquinho, doenças cardiovasculares que eu vou falar um pouquinho daqui a pouquinho. Eu trouxe para vocês
essa tabela eu tirei do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, e fala aqui como estão os nossos índices, tá bom? Foi o último que eu consegui, a data de 2023, mas eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha ali nos números, né? Então, os homens, o primeiro do ranking aí, né? 71.730 casos. Mulher, disparado, câncer de mama. Então, por isso que é tão importante, né? A gente vai falar da saúde do homem, vai falar um pouquinho da saúde da mulher, da gente fazer os nossos check-ups, não ficar deixando mais para frente, se você sentir, na hora que foi fazer o autoexame da mama, sentiu ali um caroço, procura um serviço médico. Homem, tá com dificuldade, enfim, procura saúde, procura um serviço de saúde. Outra linha de cuidado, ingestão de água, né? Então, o total de água existente no corpo dos seres humanos corresponde a 75% do peso na infância e a mais da metade na idade adulta. Então, a gente tem que criar esse hábito de beber água. E outra coisa, gente, assim, o nosso corpo, ele foi feito para estar em movimento. Então, quando a gente coloca o nosso corpo em movimento, ajuda a melhorar o nosso humor, os nossos sintomas de ansiedade e os nossos quadros de depressão e estresse. Então, eu vou falar de doenças cardiovasculares e guardem um pouquinho a depressão e o estresse. Mais duas linhas de cuidado, qualidade de sono. Gente, o doutor falou, é super importante, né? Saiam da tela, do celular, desliguem a televisão, tentem ter uma qualidade de sono, não é a quantidade, mas é a qualidade de sono. Vou confessar uma coisa para vocês, eu não abro mão do meu sono. É o meu cuidado, é o meu autocuidado. Eu escolhi isso para mim. Eu quero que isso funcione e isso vai me fazer bem. Trabalhei muitos anos à noite, né? Então eu me sinto muito grata quando eu levanto de manhã. Nossa, não acredito que eu consegui dormir 7 horas. Obrigada, né? Isso me faz bem, né? Então tem que fazer bem para você também. A questão da autoestima e do autocuidado, né? Se aceitar, né? Conhecer suas próprias limitações, né? As suas fraquezas, né? Se aceitar, fazer uma reconciliação com você mesmo. O que te faz bem, né? Faça aquilo que faz você bem. Gente, hoje eu vi uma cena no hospital que eu fiquei encantada. Tinha uma paciente ela tinha 100, ela tem 100 anos, e a gente chegou na hora do banho, e você tinha que ver o cuidado que ela tinha com o cabelo, né, de passar o batonzinho dela, passar o perfume dela, ela tinha um alto cuidado, né, ela estava se preparando para receber a filha, né, que ia visitá-la. Então, isso faz toda a diferença. Agora, falando um pouquinho dos aspectos psicossociais, eu trouxe esse artigo, depois, se vocês quiserem, eu compartilho com vocês. Ação psicológica em saúde mental, uma abordagem psicossocial, tá bom? Que é da Universidade Católica de Pernambuco. Muito jóia, gostei muito desse artigo. E ele define um pouquinho sobre esses aspectos psicossociais. Ele fala assim, o que que é isso? O que que é a psicossocial? A gente está falando muito sobre isso. São fatores, gente, que interferem no nosso bem-estar, seja no trabalho, e que isso vai gerar uma descompensação ali dos nossos processos, pode ser tanto de saúde, né, na saúde mental ou física. Então, por que que essa área psicossocial é tão importante? Porque é um serviço público de saúde para as pessoas de todas as idades que sofrem sofrimento psíquico intenso decorrente de transtornos mentais graves e persistentes ou de uso de substâncias. Vou dar um exemplo para vocês de um. Daqui a pouco eu entro com esse exemplo no próximo slide. Agora eu tenho uma pergunta para você, você vai responder para mim no chat. Qual tipo de dor interfere no seu cotidiano? Qual tipo de dor interfere aí no seu dia a dia? Eu vou falar algumas bem rapidinho.
Quando a gente estuda na faculdade, a gente tem que estudar vários tipos de dor. A gente tem vários tipos de dor. Eu vou falar só de 3 bem rapidinho. Primeiro é a dor aguda, que é uma dor, aquela dor, bati, mas daqui a pouco passa. É uma dor aguda. Meio bobinha, mas é uma dor aguda. Crônica é aquela dor assim que parece que ela é sua parceira, né? Vou dar um exemplo assim, de um paciente que tem fibromialgia. É uma dor que não passa, né? É crônica, persistente. Agora eu vou falar de uma dor que se chama dor psíquica, que é essa dor é aquela dor da alma lá do interior, né? É quando a gente tem essa dor, quando a gente tem uma perda, ou quando a gente está vivendo um luto, ou quando esse tipo de dor quando ela é influenciada por danos psicológicos, funcionais e emocionais. Então, essa dor, a gente tem que ter um cuidado ainda maior, porque às vezes não tem medicação que às vezes passe isso, e a gente precisa de ajuda para lidar com essa dor, tá? E, como eu falei para vocês, você sofre ou já sofreu de algum tipo de doença ocupacional, psicossocial, né? Vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Eu acredito que deve ter muitas pessoas aqui da área da saúde, mas vou dar um exemplo do Covid, da época do Covid, né? Como foi difícil aquela época para nós, né, gente? Não gosta nem de lembrar, né, gente? Desculpa eu falar um pouco sobre esse assunto. Mas eu não poderia falar porque foi uma coisa que foi muito difícil para mim. Então, foi um período na minha vida que eu adquiri um tipo de doença ocupacional. Trabalhava numa instituição maravilhosa, né, que dava todo o suporte psicológico, eles ofereciam tudo para gente. Mas a dor psíquica, né, aquela dor interna, né, gerou em mim o quê? Estresse, né? Eu tinha uns picos de estresse. Então, as doenças ocupacionais, elas desenvolvem isso, estresse em excesso, né? Em muitos casos, às vezes, sem motivo aparente, né? Vou dar um exemplo bem pequenininho, o trânsito de São Paulo, tá? Brincadeiras à parte, mas às vezes a gente se estressa, às vezes, será que precisa mesmo se estressar tanto com aquilo? Outro sintoma de doença ocupacional, falta de motivação para realizar tarefas, a gente tem aquele desânimo, ou tem aquele cansaço sem motivo aparente. Ó, vou fazer uma interrogação. Cansaço sem motivo aparente. Tem que ter um olhar diferenciado para esse tipo de sintoma. Dificuldades para se concentrar em determinadas tarefas, né? Então, é, pegou um jarro, vai guardar dentro do fogão, do forno, né? Algumas coisas assim, tipo, totalmente desconexas. E a falta de vontade de interagir, de conversar, de sociabilizar. Lembra que eu falei que eu ia falar um pouquinho do estresse? Então, vamos lá. Quais são alguns dos sintomas que a gente apresenta quando a gente está muito estressado? Insônia, a gente não dorme direito, ansiedade, aumento da pressão arterial, né? Então, quando o indivíduo tem aquelas crises aquele pico de estresse, parece assim que a gente vai explodir, né? Então, a pressão sobe, né? A pessoa treme, tensão, uma dor de cabeça muito forte e fadiga, tá? Outro desafio que psicossocial, né? Quando desenvolve aí sintomas de burnout, sentimento que a pessoa começa a apresentar também sintomas de sentimento de exaustão, esgotamento de energia, insônia, redução da eficácia profissional, alteração do apetite, dificuldade de concentração e sentimento de derrota, tipo, eu não sirvo mais para fazer isso, enfim. Gente, eu trouxe isso aqui para vocês, lá do meu trabalho, eu achei muito legal, a gente recebeu na semana da campanha de vacinação, e eles fizeram, eu achei muito fofo, essa questão do autocuidado, de ajudar para a gente ter uma saúde física e mental melhor. E aqui embaixo, vocês conseguem ver aqui, ó, aqui do lado direito, aqui abaixo, a importância eles colocaram aí, né, para você colocar aí um sorrisinho, mais ou menos, e não muito bom.
Como está sendo o seu consumo de água, atividade física, alimentação, nível de estresse e qualidade de sono? E aí, do lado, meu compromisso com a saúde. Qual é o meu compromisso com a minha saúde? As escolhas que eu vou fazer, isso vão melhorar a minha saúde. Então, eu tenho que fazer um esforço, porque o meu corpo é a minha saúde, é a minha vida, tá bom? O que que eu posso melhorar? E aí, tem aí os dias da semana para a gente colocar o nosso progresso. Se vocês quiserem, eu mando para vocês depois. E falando um pouco sobre essas dificuldades, eu vou falar agora sobre um assunto um pouco sensível, tá bom? Eu vou falar agora um pouquinho sobre suicídio. Então, eu fiz uma pesquisa e eu peguei alguns pontos principais para trazer para vocês. Então, fala aqui assim, ó, ao observar o aumento das mortes por suicídio, de acordo com o sexo, um estudo mostrou um aumento das taxas para ambos. Então, aumentou para ambos. Dados da Organização Mundial da Saúde apontaram que a principal causa de morte no mundo foi o suicídio, respeitando uma a cada 100 mortes. A Associação Brasileira de Psiquiatria tem uma estimativa de que 96,8% dos casos, sendo que a depressão é a doença número 1 quando se trata da ligação com as mortes por suicídio. Então, aqui qual a porcentagem referente às pessoas que sofrem de depressão. Então, é muito alarmante. Trouxe para vocês também essa estatística que fala assim, que a Organização Mundial da Saúde aponta que 5,8% da população brasileira sofre de depressão, mais de 11 milhões de pessoas. Sendo a Organização Mundial da Saúde, as mulheres apresentam 2 vezes mais chances de terem o diagnóstico da doença do que os homens. A depressão é uma doença psiquiátrica que afeta o emocional da pessoa, que passa a apresentar tristeza profunda, falta de apetite, desânimo, pessimismo, baixa autoestima, que aparecem com frequência e podem combinar-se entre si. Trouxe para vocês aqui também, foi um dado que eu achei de um estudo, de um artigo, e eu gostaria de deixar essa pergunta aqui para vocês. Você tem sentido tristeza ou pensamentos ansiosos, né? Sentimentos de perda de interesse, choro sem motivo, né? A gente precisa ter um olhar, né? Se tiver tendo esses tipos de sentimentos, a gente precisa buscar ajuda, tá bom? E a gente está aqui para ajudar no que precisar, tá? Coloquei para vocês, olha, tristeza de humor deprimido, né? Então, perda de interesse, problemas de sono e insônia, choro sem motivo e perda de apetite, tá bom? Então, o azulzinho indica depressão, tá bom? E o laranja do último episódio depressivo, tá bom? Trouxe aqui para vocês essa tabela eu peguei do Ministério da Saúde, tá bom? E fala dos índices, né? Então, as mulheres têm mais a alta, prevalente, a taxa prevalente mais entre as mulheres, 88.983, comparado com os homens, tá bom? Agora, já que a gente falou desses temas sensíveis, vamos falar agora um pouco do que a gente pode mudar. O que a gente pode mudar? Só que a mudança, ela tem que depender da gente, né? Então, eu preciso analisar aí algumas áreas, né? Então, a gente vai ver um pouquinho cada uma delas, algumas delas. Então, a mudança, ela é uma porta que se abre para o lado de dentro. Então, é eu que tenho a chave dentro de mim para poder abrir essa porta. Então, eu tenho aí 4 perguntas aí para vocês. Não perguntas, né? Mas pensem um pouquinho. São essas áreas que a gente precisa analisar. A nossa carreira, o nosso autocuidado, né? Como está indo os meus exercícios físicos, como está sendo o meu afeto com os meus amigos, com a minha família, como está a minha relação conjugal, né? Como está eu e meu marido, né? A minha saúde física, mental, emocional,
tá bom? Lembra que eu falei no começo, a gente tem que ver o indivíduo num todo, né? Uma forma holística, tá bom? Meu sono, lá vem o sono de novo, né? Vida intelectual, o que que eu estou fazendo para desenvolver os meus dons, né? O Senhor nos deu muitos dons, a gente precisa desenvolver os nossos dons, estão escondidinhos lá, né? Lazer e a minha saúde emocional e mental. Então, aqui eu trouxe para vocês eu fiz uma listinha, tá bom? Mas eu quero saber a lista de vocês, porque eu quero aprender também com vocês. Então, a pergunta agora eu vou fazer para vocês qual é? Quais são as suas estratégias de bem-estar para ter uma qualidade de vida? Eu quero ler aí depois, que eu quero ver o que vocês responderam. Compartilhei aqui para vocês o seguinte, uma sugestão. Faz aquilo que funciona para você. Alessandra detesta ir na academia. Tá bom, então vamos fazer uma caminhada. Não tenho tempo de fazer uma caminhada. Olha, trabalho o dia inteiro, pego o ônibus, metrô, coloca o tênis dentro da mochila e anda de um ponto a outro. Isso você já tem que comemorar, que isso já é um passo. E a gente tem que comemorar as nossas pequenas conquistas, gente. A gente tem que torcer por nós mesmos e a gente tem que fazer aos poucos. Se priorize, né? Se priorize. Se cuide, não se compare com as outras pessoas. Isso é um erro grave. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com as redes sociais, né? Eu sou péssima com redes sociais, gente, porque assim, eu preciso melhorar, mas assim, eu não acompanho muito, então, mas isso, de certa forma, me ajuda, me protege. Eu acho que é como se fosse uma proteção para mim, porque isso me ajuda a não me comparar com outras pessoas. A minha realidade é diferente das outras pessoas, da mesma forma que a de vocês também. Todos somos capazes de provocar grandes mudanças, se a gente quiser. Se a gente quiser. Então, lembra, a chave que eu tenho para abrir está por dentro, depende de mim. Aí, será que eu quero mudar? Porque aí uma coisa também que depende de mim. E se você tiver alguma coisa que está te incomodando internamente, fala, exterioriza, sinaliza, não está legal, não estou gostando, preciso mudar isso, tá bom? Busca ajuda, sempre, tá bom? Outra coisa, estabelecer limites saudáveis, aprenda a dizer não e respeitar o seu tempo, né? Super importante. Agora eu vou falar bem rapidinho da parte de saúde masculina, tá bom? A construção da saúde masculina como alvo de políticas, ela é recente, tá bom? Então, os homens, destaca-se que os homens podem apresentar mais riscos e morrem mais precocemente que as mulheres, mas recorrem significativamente menos aos serviços de saúde. Então, assim, os homens, eles morrem mais cedo que as mulheres, eles demoram para procurar o serviço de saúde, as mulheres, elas adoecem muito mais ao longo da vida, mas elas vivem mais. Resumindo, é isso, tá bom? Então, está tendo um movimento, né, para que a saúde masculina deva ser promovida. Lá vem a Alessandra de novo com uma tabela, né? Peguei essa tabela do IBGE e eu trouxe aqui para vocês para a gente saber mais ou menos a nossa expectativa de vida, tá bom? Então, vou rapidão lá para o 2023. A expectativa de vida da mulher aumentou, né? 79 anos, 7, e o homem, 73,1. Então, gente, a maneira como os homens foram preparados, né, quando a forma como foram educados, desde a infância até a vida adulta, para o desempenho da masculinidade, inclui o quê? Os hábitos, os valores, as crenças. Então, representa ainda uma barreira cultural. Então, o homem, ele tem essa cultura assim, não, eu preciso ser forte, eu só vou tomar um dipirona e vai ficar tudo bem, e vai deixando, aí só procura o serviço de saúde quando não tem mais jeito mesmo, tá bom? Então, e as mulheres não, as mulheres elas procuram um serviço de saúde mais rápido. E aí o que que acontece, né? Os homens então eles acessam serviços de saúde em situações de maior comprometimento, em que a busca por atendimento ocorre em situações extremas de emergência ou de urgência. Então ele procura assim, olha, não dá mais e eu vou. E a gente precisa mudar isso, tá bom, meninos? Né? Então,
precisam se cuidar, precisam fazer o check-up anualmente. Mas uma coisa que eu pesquisei é que o homem também ele precisa desenvolver um vínculo com aquele lugar, com aquele serviço de saúde. Então, se ele não se sente muito bem naquele, ele não vai voltar mais, ele não vai voltar mesmo, a não ser que ele não tenha outra opção. Então, a saúde pública, né, as UBS, toda essa parte aí da atenção primária está tentando trabalhar essa parte masculina para poder para que os homens eles desenvolvam esse vínculo e se cuidem também. Então, eu queria que vocês respondessem essa pergunta para mim. O que que vocês entendem dessa figura, né? Ó nós, mulheres, né? Ó os homens também, né? Não só nós, as mulheres, tentando equilibrar vários pratinhos, né? Os homens também, né? Nós, tanto o homem quanto a mulher, nós temos muitas responsabilidades e a gente também tenta cuidar de tudo, mas nós não somos máquinas, nós somos humanos, então a gente precisa respeitar o nosso limite. E aqui a gente está buscando o quê? O nosso quê? Equilíbrio. O importante é o nosso equilíbrio, é o meu eixo, é o meu equilíbrio, tá? Então, os homens, eles precisam frequentar espaços onde se sintam acolhidos, tá bom? E sejam reconhecidos como alvos de cuidado. Não é só a mulher, não é só a criança, não é só os bebês, mas o homem sim precisa ser visto dessa forma. Vou falar bem rapidinho sobre a saúde da mulher, tá bom? Obviamente que se a gente fosse falar da mulher, a gente ia falar sobre muitas coisas. Eu amo falar da saúde da mulher, eu amo obstetrícia, tá bom? Mas eu peguei uma parte da saúde da mulher, que é uma parte bem sensível, uma parte que a gente tem que ter um olhar, né, diferenciado, que é a parte aí da menopausa, né? Falar um pouquinho agora sobre o climatério. Então, essa palavra, ela vem do grego chamado climacton, que significa crise, tá bom? Então, quando a mulher ela entra no climatério, tá bom? Eu coloquei embaixo, de acordo com o Ministério da Saúde, o climatério inicia-se ao redor dos 40 anos e se estendem até os 65 anos de idade. Opa! Praticamente 25 anos da mulher, esse período, né, é um período de quê? De crise, né? Então, é um período de transição. E é um período que a gente tem que ficar muito de olho, tá? Quais são alguns dos sintomas que a mulher ela vai apresentar durante esse período? Então, a mulher, durante esse período, né, entre 40 e 65 anos, ela pode apresentar, então, o quê? Alterações menstruais, tá bom? Vai ter aquelas falhas. Ondas de calor, é muito frequente, né? Depressão, aí vem a depressão de novo, tá bom? Suor noturno, isso prejudica um pouco o sono. A mulher, ela tem uma diminuição aí por causa da queda do estrogênio, né? Então, ela tem uma diminuição do libido, né? Então, ela não tem tanta vontade ali de ter relação sexual. E a mulher, ela também tem um ressecamento vaginal, né? Então, isso é normal, é natural que a mulher ela apresente aí esses sintomas, tá bom? E tem duas doenças que a gente precisa ficar de olho, que a gente também pode desenvolver durante a menopausa, que é a osteoporose. Essa figura aqui embaixo, gente, ó, tá vendo o nosso ossinho como ele era o osso normal? E aqui, quando tem essas aberturinhas maiores aqui, essa aqui significa quando o paciente ele tem osteoporose. Então, por isso que é importante a gente fazer os nossos check-ups, né? E pedir a gente não pode fazer reposição de cálcio, dos suplementares, tipo, vou lá que eu vou comprar as vitaminas e vou tomar. Não pode. Precisa ir no médico para poder fazer tudo certinho, né? Aproveita e já faz todo o check-up, todo o papel Nicolau, fazer toda a parte que ele vai pedir, né? Então, quando a mulher ela vai envelhecendo, ela tem um risco muito alto de quê? De fraturas, principalmente de coluna e quadril e punho. E lembra que eu falei lá no começo que eu ia falar um pouquinho da parte de doença cardiovascular? A gente também tem essa predisposição, né? Então, o hormônio que a gente tem, que é o estrogênio, está lá embaixo, né? No período da menopausa, ele protege o coração. Então, com a sua queda, porque a gente está no período que ele tá em baixa, então aumenta o que? O meu risco de quê? De infarto, AVC e hipertensão. Então, a gente também tem que ficar de olho, tá bom? Então, para finalizar,
a minha parte, eu gostaria que vocês escrevessem aqui, tem uma pergunta que eu gostaria que vocês me respondessem. E você é grato pelo corpo que você tem agora? Agora. Não se compara como você era antes, como você vai ficar daqui a pouco. Agora. Você é grato pelo seu corpo agora, né? Então, tem essa citação aqui o nome dela é Marisa Whitson, ela é membro da igreja, é um discurso antigo que ela fala, que está falando sobre saúde, e fala assim: às vezes, o nosso corpo não tem a aparência que nós gostaríamos, nem se move do jeito que queríamos. Mas seja qual for a aparência, a sua aparência atual, né, do seu corpo, do nosso corpo, podemos decidir ser gratos por ele e utilizá-lo para fazer coisas boas aqui na Terra. Algum dia, cada um de nós ressuscitará e terá um corpo perfeito. Está lá em Alma 40:23. Então, Deus nos ama, a despeito de como o nosso corpo seja, e devemos amar a nós mesmos também. Então, a gente precisa ser grato pelo nosso corpo. A gente precisa respeitar o nosso corpo, a gente precisa cuidar da nossa saúde. Nosso corpo foi um presente, né? Ele é um templo de Deus, ele habita o nosso espírito e a gente precisa cuidar bem dele. Temos recursos, eu sei que as coisas são muito difíceis, mas a gente pode fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem, tá bom? Muito obrigada. Desculpa se eu Obrigado, Alessandra. Puxa vida, foi muito bom, viu? Muito bom.